É, fica assim, que for parte melhor do trabalho. Com certeza vocês vão gostar. Eu falo sobre os profissionais de saúde. Só referenciados os profissionais que trabalham na sala de vacina. Somente. Não significa que os enfermeiros não trabalham, mas ele não pode estar presente, ele não está presente na sala de vacina, mas ele também tem que aprender tudo um pouco que acontece lá na sala de vacina. Então não adianta o enfermeiro delegar a ordem e tomar uma posição de maioral no curso de saúde se ele não sabe fazer vacina nenhuma. Então tem que ter o conhecimento, até porque como às vezes muda muito para o funcionário da sala de vacina, dependendo do gosto também, do programa de saúde da família, que ele trabalha de uma forma que os profissionais ele trabalham em todos os setores. Não é como aqui com uma demanda aberta, fica só na sala de vacina, só fica na sala de vacina. Para mudar, ele trabalha é uma coisa que dificulta muito na área de saúde, esse lance de estar mudando profissionais na demanda aberta, e não no programa de saúde. No programa de saúde da família, ele trabalha em todos os setores. Aqui não. Então, falando um pouquinho sobre os trabalhadores da área de saúde, qual é a obrigação dos técnicos? E primeiro, em geral, a gente tem que conhecer um pouco fidedigno as vacinas, ao pé da letra. Para quê? Para não haver erro nenhum na sala de vacina. É por isso que, quando chega na sala de vacina, temos que tomar bastante cuidado, prestar bastante atenção nas informações que são dadas. Então, a gente começa com o quê? Com a triagem. O que o trabalhador deve fazer? Então, ele deve conhecer todas as vacinas ao pé da letra, para não botar nada, nem retornar fora da data. Claro, a gente tem que orientar sempre o paciente a retornar nos dias corretos da vacina. Então, o trabalhador de saúde ele é responsável pela triagem e deverá avaliar criteriosamente a cadeia de saúde da criança para identificar o esquema vacinal em atraso, em dias e em atraso também. Então, para isso, a gente tem que ter a visão do paciente quando chega com a primeira vacina ou vacinas a serem continuadas a tomar no prazo calendário. E o vacinador. Qual a obrigação do vacinador? Ele tem uma observação muito grande que é observar do vacinador. Ele não tem só que ficar vacinando e pronto, não. Então, no início, quando abre a sala de vacina, esse vacinador ele tem uma observação muito grande a ser tomada. Ele deve observar o tipo da vacina, o sítio de administração e o intervalo de dose de acordo com o calendário básico da vacinação da criança. Por quê? Porque quando chega na sala de vacina, vocês percebem que cada vacina estão separadas. Certo? Afirmado, ativado, vírus, certo? Bactérias, tudo separado no seu devido local. Então, para isso, ele tem que ser na hora de apontar aqueles isopores que ficam ali. O registrador. O registrador ele deve ter o quê? Ele deve conhecer as vacinas ao pé da letra também. Porque ele deve anotar a vacina, a dose, o lote, a data, em que a vacina foi registrada e registrar também a dose administrada e o boletim diário de dose aplicada. Esse boletim é o quê? No final do dia, depende muito da instituição, mas às vezes no final do dia ele tem lá o processo todo das vacinas que foram administradas durante o dia, em semanal e mensal. Cada posto ele trabalha de uma forma. Então, daqui ele é diário. Então, ele tem que conhecer o quê? A parte do lote, tem um formuláriozinho que da própria vacina, da própria lote, a data de validade. Então, tem sempre que se atentar a esses detalhes para não ultrapassar. A triagem. O que é a triagem prova? Primeiramente, a primeira vez da pessoa que chega na vacina com a criança recém-nascida ou o retorno da vacina. Então, ele verifica se o cliente está comparecendo à sala de vacinação pela primeira vez ou se é o retorno. Então, a gente tem que ficar muito atento a essas vacinas. Porque tem que saber, tem que orientar, como é que vai surgir uma melhora para o paciente na hora que ele está chegando e até a hora que está tendo para ele retornar, né? A gente dá um conhecimento melhor da vacina a ele, para que ele possa conscientizar de que, olha, ele tem que ser vacinado por isso e aquilo. Certo? Então, no caso de retorno, verificar se as vacinas devem ser administradas, no documento de registro, vacinado e para a vacina. Para a vacina, se você vai fazer isso aqui,
universal, só que não pode utilizar, mas ele está utilizando um separado de menino e de menina. Então a gente pode identificar, até porque também deixa uma criança que a gente acha que é menino, acha que é menina. Então a gente tem que, pelo cartão de vacina, a gente pode identificar toda a criança. Tem para um fugir normal, chamando a menina linda, né? E aí você fica sem graça. Orientar sobre a importância da vacina e do esquema básico da vacinação e dos próximos depois. Essa importância da vacina é muito interessante, porque a gente tem que saber também, não só da vacina que a gente vai aplicar no calendário, mas também tem que saber as reações. Você lembra que a colega estava falando sobre a rotavírus? Então a gente também tem que ter esse discernimento de que tem que orientar corretamente aquela recolhe, aquela não tem um problema em casa, às vezes pode ter uma luxação no local, então a gente fala, fique ciente de que se o filho vai sentir dor, ele vai chorar, porque ele faz, a criança, ele não fala com a gente, então ele vai, qual o objetivo dele? É ele chorar. Então quando você perceber que ele está chorando, leve ele ao médico, mas precisa ter lá a medicação correta para aplicar na criança. Então, sempre atentar muito sobre essa situação. Nos casos em que foram indicados especiais. Esse caso aqui, assim, às vezes chega aqui para tomar um antirrábico. Beleza? Antirrábico é humano. Aí tem os dias, 5 doses. Por exemplo, a segunda dose, a terceira dose vai cair em uma semana. E a gente caminha esse paciente para um centro de referência. Para não sair do padrão da vacina corretamente, principalmente o antirrábico. É uma das mais frequentes a criança, a mordida do cachorro, o gato. Então, para não sair do padrão, a gente caminha, olha, vai final de semana. Então, você vai aonde? Mas você tem referência. Esse posto de emergência também funciona 24 horas. O vacinador, ele tem a obrigação de ter. Por que eu estou colocando toda hora as pessoas que trabalham na sala de vacina? Porque ele tem uma obrigação muito grande dos pacientes. Porque não é só vacinar, então. Então, ele tem que estar ciente de tudo que está fazendo na sala de vacina. A responsabilidade é muito grande e tem muitos, até muitos profissionais que têm dificuldade de até entrar na sala de vacina porque ele não sabe vacinar, não sabe o que vai levar. A gente tem que ficar atento às informações. Quando ele fica uma formula biológica a ser registrada, conforme ou em outro documento faz o visto, ou conforme a indicação médica. O cartão da criança sobre a documentação de registro, por exemplo, ontem mesmo que o paciente ele chegou aqui na Itália. Lá na Itália não aplica BCG nem hepatite. Ela me trouxe o cartão, eu não entendi essa quais são as vacinas, porque mesmo ela sendo aqui do Brasil, eu não sei o que acontece lá fora. Então, qual procedimento que a gente tem que tomar? A gente caminha a gerência, e a gerência provavelmente vai ter que fazer BCG, hepatite padrão brasileiro, certo? Para a gente conseguir seguir a ordem familiar. Claro que ele deve também solicitar uma informação melhor, porque às vezes está lá a vacina aplicada, mas também você vê, a gente não sabe. A gente pode olhar então, para ver se a criança é vacinada mesmo ou não, para ver se esse discernimento na hora da vacina. Então, antes e depois de imunodieta, tem imunobiológico, lavagem de mãos com água e sabão. Claro, se vocês estão lidando com vírus e bactérias ali, aí você pega de vacina, daqui a pouco vai para outro, não lava a mão, ele está passando para outro. Aí eles falam assim, não precisa não teve nada, mas às vezes quando você está espirrando, se você esquecer que vai espirrar a vacina, ela cai. Aí você puxa a pressão da vacina, você percebe que ela goteja, então ela vai para sua mão. Se você não lava a mão, já vai para outra vacina, já vai para outra vacina. Então tem que tomar muito cuidado, tem que lavar as mãos sempre, antes e depois. Examinar o produto, observando a aparência da solução, o estado da embalagem, o prazo de validade, a registração, o número do lote e a dosagem. Todas essas anotações tem lá na vacina. A não ser uma, examinar o produto. Aí vai o que? A experiência. Então, qual é a experiência? Chega na sala, chegou as vacinas novas. Como a gente vai armazenar todas elas na geladeira, a gente já vai começar a observar como é que elas estão, a coloração dela. Por exemplo, febre amarela, você vai perceber que, claro que a febre amarela é diluída, mas você perceber que quando você dilui a primeira vez, você vai perceber o nó que ela fica. Tanto a hepatite também você vai ver que ela tem branquinha, então você tem que observar e examinar sempre o produto. Claro que ela tem qualidade está ali, mas por exemplo, aí você vai botar